nós temos duas fases, REM, não REM, que dura entre 90 a 120 minutos. Então, e agora eu entro de fato e fundamentando quem está em casa, eu entro nessas etapas do sono. Então, nós ciclamos no transcorrer da noite, dentro da faixa de tempo pela quantidade de sono para cada faixa etária, eu ciclo algumas vezes entre o sono não REM e o sono REM, com a duração de 90 a 120 minutos. Então, termina o sono, tem um microfragmento de despertar, um microdespertar, e já emendo com a próxima fase não REM, REM. E assim, no transcorrer da noite, eu faço vários ciclos ultradianos, não REM e REM. De modo que, na primeira metade da noite, eu tenho uma maior quantidade de sono não REM, que é fundamental para o reparo da saúde física. Por outro lado, na segunda metade da noite, eu tenho uma maior quantidade de sono REM, que é fundamental para o reparo da saúde emocional. E emocional remete muito a algo mentiroso, eu acho que ganhou essa conotação, né, aí, principalmente no meio da internet, mas eu vou utilizar saúde mental. Tá bom. Tá? Então, o reparo da saúde mental acontece nessa segunda metade da noite com a maior quantidade de sono REM. Então, nós fazemos essas oscilações não REM e REM. Em 2009, a Sociedade Americana do Sono fez a compilação de duas fases, porque acreditava-se antes que o sono não REM, e assim era concebido, tinha 4 fases. N1, N2, N3 e N4. Tá. E ainda vinha o REM. Então teria uma quinta. Isso. Tá. Então, depois de 2009, aconteceu a fusão, e que hoje, quando a gente observa nos livros mais atuais e nos artigos, só fala de 3 fases, N1, N2, que é o chamado sono leve, N3, que é o sono de ondas lentas, sono de ondas deltas ou sono profundo. Nós encontramos com esses 3 termos nos artigos. E, por fim, o sono REM. E existe quantidade dessas fases do sono que nós devemos receber durante a noite. Com o estudo de actigrafia e também polissonografia, mas a gente não faz toda a noite uma polissonografia, então a actigrafia como um relógio, como você faz, a gente consegue, por meio dos movimentos, observar quanto tempo em cada fase, apesar de não ser tão fidedigno como uma polissonografia, mas é um bom parâmetro. Então, no sono leve, que é a fase N1 e N2, nós devemos ter aí em torno de 55% do tempo de sono total do indivíduo precisa ser no sono leve, N1 e N2. 20% do tempo total de sono, para que seja um sono reparador, e aqui a gente entra no conceito de qualidade de sono, no sono profundo, pelo menos do meu tempo total de sono, eu preciso que 20% do meu tempo total de sono seja no sono profundo. Tá? Que vai ali para 7, 8 horas, em torno de 1 hora e 20 minutos. Okay. E, por sua vez, 25% do tempo total de sono no sono REM. Então, isso fala a favor de qualidade de sono, Léo. Passar a porcentagem, o tempo necessário em cada uma dessas fases para que você tenha reparo físico e reparo da saúde mental. Isso é tão verdadeiro que na privação de sono, ou seja, o indivíduo receber menos sono do que precisa para a sua faixa etária, qual é a principal manifestação? Ele vai ter uma desregulação emocional com um quadro de irritabilidade, ou seja, a paciência reduzida, né? E isso quando eu isolo fatores comórbidos, como, por exemplo, algumas doenças que envolvem, por exemplo, dor. Então, muitos estudos mostram que existe uma relação bidirecional entre sono e dor, só que, pasme, que essa relação bidirecional ela tem um peso maior para o lado do sono. Ou seja, a dor influencia o sono, claro, mas o sono influencia com mais potência a dor. Exato. As revisões sistemáticas mostram isso. A relação é bidirecional, mas o sono de má qualidade tem uma maior probabilidade em decorrer em dor, seja ela aguda ou crônica. Perfeito. Um indivíduo sem dor, com uma noite de sono de má qualidade ou privação de sono,
No dia seguinte, se nós fizermos um teste através do algômetro para identificar o limiar de dor à pressão, essa pessoa já tem uma alteração no limiar. Consequentemente, tem uma maior probabilidade de experimentar dor. E uma outra questão, além do sono de má qualidade decorrer numa maior probabilidade de uma pessoa experimentar dor, o sono de má qualidade também é um fator que nós chamamos de um outro mecanismo de dor. Ou seja, é um mecanismo associado à manutenção da dor. Perfeito. A gravidade da dor e ao espalhamento da dor pelo corpo. Aumento dos campos receptivos. Ela se tornar não mais pontual, mas difusa e depois generalizada. Os mecanismos neurobiológicos virão logo mais. Tá? Perfeito. Perfeita então, explicação. veja que existe essa relação muito, muito interessante entre sono, dor, e também é uma relação entre sono, dor e saúde mental. Né? Porque são 3 condições que conversam entre si, e por isso que o sono é e você sabe muito mais do que eu, que é um tipo de tratamento não farmacológico para a dor. Mas é algo que tem sido amplamente negligenciado. É muito mais fácil eu terceirizar o meu sono com medicação indutora do sono, como as medicações do grupo Z, o Zolpidem e por aí, e em vez de eu aplicar uma rotina de sono, em vez de eu buscar esses elementos que trazem qualidade de sono, como você faz, por exemplo, a meditação. Para outras pessoas pode ser a oração, qualquer tipo de atividade que reduza essa excitação do sistema nervoso. E isso vai trazer inúmeros benefícios para condições dolorosas. Eu posso trazer estudos que eu leio mais, como no caso da enxaqueca, voltado para esse aspecto, que é muito interessante. Muitos estudos envolvem sono, dor e enxaqueca. E um dos aspectos da enxaqueca que deve ser levado em consideração é justamente esse aspecto do sono de qualidade. Em especial para esses pacientes com enxaqueca, migrânia, existem diversas discussões na literatura acerca do que é um gatilho. O gatilho é a pessoa não está experimentando dor e ter um episódio de dor, ter um escape, um flare-up. Duas condições, comumente a literatura sinaliza que podem decorrer no escape de dor. Uma noite de sono de má qualidade ou de privação, no dia seguinte o paciente tem maior probabilidade de ter um escape de dor, e um mau gerenciamento de uma exposição aguda ou crônica ao estresse no dia que precede a dor. Então, comumente, estresse e esse é o exemplo dessa triangulação que a gente falou, né? Estresse envolvendo saúde mental, dor e sono.